Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais um Papo 96, o seu programa de entrevistas aqui da nossa TV Polo. O programa de hoje dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual da nossa região, os pré-candidatos que ainda não estão com as candidaturas bem definidas, né? E o programa de hoje traz um ícone da política da nossa cidade, uma pessoa que tem muita história para contar, já foi prefeito por 3 vezes aqui e hoje veio conversar com a gente também, falar da pré-candidatura dele a deputado estadual. Eu estou falando de José Oswaldo Passarelli, está aqui mostrando. Doutor Passarelli, é uma satisfação receber o senhor aqui no nosso programa, seja bem-vindo aqui à TV Polo. Eu é que agradeço, Marcelo, e quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Polo, porque a gente que é cubatense costuma sempre, entre toda a audiência que tem na cidade, ser um daqueles que quase que diariamente está acompanhando a nossa cidade pela TV Polo. E eu fico feliz e agradecido por estar aqui com vocês. Tá bom. Bem, gente, trazendo o doutor Passarelli aqui, sabe que hoje o programa vai render bastante, que além dele falar dessa pré-candidatura dele a deputado estadual, é bom para ele falar um pouco da história nossa aqui. Ele que o doutor Passarelli foi prefeito já 3 vezes, né, doutor Passarelli? Uma como interventor e 2 vezes eleitos, é isso? Estou errado? Isso, nós fomos um nomeado, não é bem interventor, né? Nós fomos nomeados numa lista tríplice e depois eleito 2 vezes. Foi o primeiro eleito pós-autonomia da cidade. Mas continuamos em Cubatão, morávamos em Cubatão antes de sermos prefeito e saímos da prefeitura, continuamos morando em nossa cidade com a nossa família. Bacana, exatamente o que eu sempre digo aqui no nosso programa é exatamente isso, é valorizar as pessoas que têm uma relação com a nossa cidade. E nós mesmos, nós cobramos isso direto das pessoas que não moram na nossa cidade, vêm aqui trabalhar, ou vêm aqui só trabalhar e vai embora e depois esquece da nossa cidade. O doutor Passarelli foi prefeito muitas vezes e sempre morou aqui, é nosso vizinho aqui na 9 de abril, 2000 e pouco, sempre morou aqui, mesmo quando não era prefeito, ou mesmo quando prefeito, sempre morou aqui, né, doutor Passarelli? É verdade. Veja, eu trabalhava na aviação há mais de 40 anos isso. Eu digo porque eu fui um dos primeiros moradores do prédio ainda onde resido e já vou fazer quase 40 anos de casado e continuo morando no mesmo prédio, aqui na rua São Luís. E toda a população sabe. E isso é bom que a população saiba onde os seus políticos residem, porque quando eu era prefeito, qualquer problema na cidade, ou um atraso de atendimento no pronto-socorro, em qualquer lugar, o morador, o munícipe, sabia onde morava o seu prefeito e vinha aqui, tocava a campainha e era sempre bem atendido e nós buscávamos uma solução imediatamente àquelas pessoas. E, infelizmente, Marcelo, ainda nesse fim de semana, agora nesses dias de feriado, eu precisei resolver um problema aí, por incrível que pareça. Você não acha mais uma autoridade no nosso município. Quando tem um feriado prolongado ainda, isso é uma beleza. Cubatenses somos nós e mais nós. Porque aqueles que deveriam de cuidar da nossa cidade, infelizmente, estão aí gozando as suas férias, os seus passeios, quer nacional, quer internacionais, quer realmente de lazer e tantos outros que realmente a população bem sabe. Bem, isso é uma coisa que a gente sempre valorizou aqui, encontrar as pessoas na feira, encontrar as pessoas no mercado, isso a gente sempre disse isso no programa e isso a gente valoriza bastante as pessoas. Doutor Passarelli, com tanta experiência, sendo prefeito, já foi candidato a deputado na última eleição, tomou a decisão de ser candidato novamente por quê? Marcelo, na última eleição eu consegui ficar como o primeiro suplente da minha coligação Bandeira Paulista. E o nosso deputado foi candidato a prefeito em Marília, quase se elegeu e se tivesse sido eleito nós estaríamos ocupando a sua vaga. Mas mais importante do que isso, Marcelo, é que se nós tivéssemos na última eleição estadual mais 1000 votos na nossa coligação, quer eu, quer outro candidato, na soma, na divisão final das sobras, nós poderíamos ter eleito mais um deputado da coligação e seria eu realmente aquele que ocuparia a vaga na Assembleia Legislativa. E com isso, a gente percorreu muitas áreas do estado de São Paulo e viu, Marcelo, que a mentalidade política
em quase todo o estado de São Paulo, o que sobrepõe hoje na maioria das cidades, é uma formação bairrista, quer local, quer regional. Então, muito embora eles se atendam no interior prazerosamente, eu que nasci no interior, que sou caipira, realmente o pessoal te atende muito bem, faz festas, bate palma, oferece cafezinho, mas eles só votam no pessoal do interior da sua cidade ou da sua região. Isso é muito importante. E nós precisamos trazer essa mensagem a toda a população telespectadora da TV Polo, para que nós também possamos fazer com que a maioria hoje faz. E essa é uma prática que se começou no Nordeste, aonde eles são realmente maioria, e hoje no Rio Grande do Sul, em outros estados, e nós temos que trazer para a Baixada Santista. Porque Cubatão, com mais de 80 mil votos, a Baixada Santista com 1 milhão de votos, nós não temos elegido quase ninguém da nossa região, e muitos outros candidatos de fora vêm aqui, apanham o nosso voto sem nenhum compromisso, vão embora e nós não podemos acompanhá-lo. Por que eu digo isso? Porque se você votar num candidato da região, seja deputado estadual, deputado federal, e você tem condições depois, durante o seu mandato, acompanhar o seu trabalho e cobrar. Nós temos que votar, acompanhar e cobrar. Veja que em algumas cidades, grande parte das cidades do estado e na capital, inclusive, já existe, quer pelas igrejas católicas ou evangélicas, pastorais de acompanhamento dos políticos de cada bairro, cada zona eleitoral, para que eles possam cobrar e na próxima eleição dizer à população: este eleito não trabalhou pela nossa gente, para que o povo não vote neles. O senhor conheceu uma liga chamada Liga Eleitoral Católica, que antigamente na Igreja Católica indicava mais ou menos os candidatos? Acho que era uma prática que já tinha na Igreja Católica. Mas uma prática que sumiu e hoje ela volta com muita força. Tem algumas cidades que acompanham o trabalho dos vereadores, e esse trabalho dos vereadores realmente é muito importante, porque parte dessa pastoral, desse grupo de pessoas ou desta comunidade vai à Câmara Municipal, verifica os projetos, verifica a votação e chama depois esse político para reunião com a comunidade. No sentido que ele lá não tenha uma autonomia assim aberta, ele é um representante da sua população, da sua comunidade. A cobrança é maior. A cobrança é muito maior hoje em dia. A cobrança é muito maior. E nós temos que fazer o mesmo com os nossos deputados, quer estaduais ou federais. Isso me dá condições, Marcelo, de começar um trabalho, a nossa cidade, e nós temos que votar nos candidatos vinculados a Cubatão e a Baixada Santista, mas também, por outro lado, analisarmos que tem muita gente aí querendo ser candidato sem a mínima condição. Então, essas pessoas têm que ter consciência que, se ele sai, deixa de trabalhar, ajudar a candidato da cidade, e vai atrapalhar o progresso, o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. O Pazelli está falando isso em função do alto índice de candidatos que nós temos na cidade. Parece que nas últimas contas nós chegamos em mais ou menos 15 candidatos, e isso acaba... quer dizer, doutor Passarelli, parece que esse número, em vez de ter diminuído, e sempre no ano eleitoral, existe aquela voz, né? Não, precisamos de um, senão não fazemos nenhum. Mas todo ano esse número vem aumentando muito. Em vez de diminuir e caminhar por um lado só, o senhor acha que isso é estratégia política, ou esse sistema político acaba criando esse tipo de coisa? Eu vejo duas coisas. Primeiro que, às vezes, aquele que tem pretensões políticas quer manter o seu nome em evidência. Ou ele quer manter o seu nome como pré-candidato para lá na frente negociar, levar alguma vantagem, algum compromisso, alguma troca de benefício, para que ele desista e continue apoiando outro. Quer os candidatos da cidade ou candidatos de fora. E nós temos que ter consciência. E a população, Marcelo, para votar num candidato a deputado, tem que ver o que era esse candidato. Se ele era um vereador, o que ele fez de bom para a sua cidade? Nós temos aí alguns candidatos a vereadores falando em ser realmente pré-deputados, e que precisa ver qual foi o projeto que ele fez para a cidade, enquanto vereador, o que ele fez para a cidade, o que ele defendeu,
Por que que ele realmente... Se ele é um bom vereador, vamos apoiá-lo para deputado estadual. Mas se ele não faz nada como vereador, o que que ele vai querer fazer lá na Assembleia, que é muito mais difícil, muito mais complicado? Doutor Passarelli, muitas vezes existe até uma orientação do partido, em vez do próprio candidato, falar assim, não, seu candidato é o próprio partido que indica, né? Mas nós vamos falar isso daqui a pouco no segundo bloco, esse primeiro bloco está terminando agora, nós temos mais ainda 2 blocos para conversar com o doutor Passarelli, e ele vai contar para a gente um pouco dessa intenção dele de ser candidato e falar também dessa divisão que está a nossa cidade hoje, com esse monte de pré-candidato aí. Então, fica ligadinho, daqui a pouco a gente volta aqui com o doutor José Oswaldo Passarelli, falando para a gente da pré-candidatura.